Olá, sou o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Esta é a aula 2 do módulo 3 da disciplina Textos Técnicos em Ciência da Computação. Tudo bem? Nesta aula, vamos continuar o tema de clareza na escrita, tratando especificamente do tópico de pontuação. Vamos lá? A nossa aula se divide em 4 partes. Na primeira delas, veremos um breve histórico sobre os sinais de pontuação. Em seguida, abordaremos as regras básicas para o uso de vírgulas. Depois, veremos o uso de alguns sinais de pontuação específicos, como ponto e vírgula, dois pontos, reticências e aspas. E, por fim, veremos alguns erros comuns que os alunos de textos técnicos cometem justamente por não observar as regras básicas. Vamos lá? O que são os sinais de pontuação? Eles são um conjunto de sinais que organizam a estrutura de frases e de orações. Esses sinais não fazem parte da nossa língua falada. Quando nós falamos, não dizemos olá, vírgula, espaço, eu, espaço, sou, espaço, o, espaço, Leandro, ponto. Não, a gente não fala assim, ainda bem. Porém, quando transportamos os nossos pensamentos para a mídia escrita, precisamos de sinais que ajudem a marcar pausas, entonações, interrupções, intercalações, perguntas, admirações, entre outros sentimentos, gestos e expressões que normalmente fazemos através do rosto, dos gestos das mãos ou do olhar, que normalmente não temos como expressar através de palavras. Por isso, vamos ver que a pontuação ela não nasceu com a escrita. Na antiguidade, a escrita era vista como um mero registro da fala. Por isso, não havia espaços entre as palavras, porque nós não falamos o espaço entre uma palavra e outra. Também não havia sinais de pontuação, porque não usamos eles na nossa fala. Com o tempo é que esses sinais foram surgindo. O primeiro deles foi o ponto, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Somente milênios mais tarde é que alguns outros pontos foram surgir na escrita, como o sinal de exclamação e o sinal de interrogação. Mais tarde, no século XV, vírgula e ponto e vírgula começaram a ser empregados na escrita, juntamente com a invenção da imprensa. Veja que até então os textos eles eram de pequena circulação entre as pessoas. Eles eram copiados à mão, o que dificultava a produção em larga escala de textos para as pessoas lerem. Com a invenção da imprensa, essa limitação tecnológica começa a ser vencida e as marcas da fala, da gesticulação, que antes não estavam traduzidas em forma escrita e que eram adivinhadas pelos poucos leitores que haviam, agora passamos a ter a necessidade de sinais explícitos que indiquem essas expressões da fala para um público de maior escala. No século seguinte, temos a introdução do sinal de dois pontos, e no século XVII, ou seja, 1600 e pouco, nós temos a introdução das aspas na escrita. Hoje, no século XXI, com o uso massivo das mensagens instantâneas, dos aplicativos de rede social, o que nós temos? Embora eles não sejam um texto técnico propriamente dito, ele é amplamente utilizado nos contatos profissionais. O que acontece nesse novo meio de comunicação? Cada ideia que vamos tendo vão sendo aos poucos colocadas em balões diferentes. Portanto, cada balão vai indicar uma mudança de ideia ou a intercalação de uma nova ideia antes de continuar a anterior. E por isso, a depender do contexto ou da pessoa com quem você esteja falando, a pontuação se torna supérflua. Não estou querendo dizer aqui que você não deve usar nenhum sinal de pontuação ao trocar mensagens de chat. Mas, nesse meio informal de comunicação, não será preciso, por exemplo, inserir um ponto final no término de cada frase dita. Vejam aqui que nem mesmo eu inseri um ponto final no término de cada tópico desta apresentação, justamente porque aqui também é um meio informal de apresentar ideias. Contudo, o foco desta aula está na construção de textos técnicos, e nesse contexto é muito importante observarmos algumas regras básicas de pontuação. Vamos vê-las?